Entrevista RDP África. O Prémio Manuel António da Mota visa anualmente distinguir, em Portugal, instituições que contribuam para a construção de um país mais justo, coeso e solidário. E tem sido assim desde 2010. Nesta 7ª edição, o Prémio Manuel António da Mota vai ter um enfoque especial na economia social. Muito bem-vindo, Rui Pedroto, Presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota. Que áreas de intervenção querem destacar na edição deste ano deste prémio? Muito obrigado. Este ano é já a 7ª edição. Em particular, as áreas da educação, do emprego e do combate à pobreza e à exclusão social vão estar em grande destaque na edição deste ano do prémio. Estamos no 30º aniversário da adesão de Portugal à União Europeia, em pleno ciclo de vigência da estratégia europeia que visa um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo das economias dos países que integram a União e em plena vigência de um novo quadro comunitário de apoio em Portugal que se estende até 2020. Na sua opinião, doutor, estamos melhores ou piores do que há 30 anos ou estamos apenas diferentes? Não, estamos melhores, claramente, do que há 30 anos, embora tenhamos vivido nos últimos 7, 8 anos um período de, já se pode dizer agora, prolongada estagnação. Dou um indicador que não deixa de ser revelador. O nível de rendimento médio das famílias está, isto são dados de 2014, 2015, ao nível de 2004. Portanto, regredimos bastante. Regredimos bastante, ou se quiser, estamos num período de prolongada estagnação, enfim, que a crise económica veio, de facto, agravar e, portanto, não podia ser mais oportuno e momentoso destacar estes temas, porque, de facto, 30 anos ouvidos sobre a adesão de Portugal à União Europeia e, apesar dos muitos progressos alcançados nestes domínios, a verdade é que persistem no país debilidades estruturais importantes. Na educação, por exemplo, as nossas taxas de escolarização estão ainda abaixo da média europeia. Temos níveis de insucesso escolar e de abandono escolar precoce ainda elevados. Temos uma taxa de desemprego historicamente alta e de difícil reversão, não é? E que atinge em particular as pessoas mais velhas e menos qualificadas, mas também os jovens. Cerca de 1/3 dos jovens portugueses está desempregado ou não encontra um emprego de acordo com o seu nível de qualificação. Daí as taxas de imigração terem voltado a subir. Daí as taxas de imigração terem voltado a subir. Temos também cerca de 300 mil jovens, isto é um número bastante preocupante. Representa quase 17% da população até aos 30 anos de idade, que não trabalham, não estudam, nem estão em educação ou formação. Portanto, corremos o risco de ter aqui uma parte importante de uma geração que se perde para a vida, não é? E que pode, fruto da sua desqualificação, enverdar por caminhos que nós não queremos, não é? Por outro lado, ao nível da pobreza, esta ainda atinge com particular incidência uma faixa importante da nossa população. Estamos a falar de cerca de 2 milhões de portugueses em situação de pobreza, quase 10% das pessoas em situação de privação material severa. Isto é muito preocupante, não é? Quase 1 milhão de pessoas em situação de privação material severa. Basta dizer... Isto quer dizer que estamos mesmo ao nível do limiar da pobreza? Estamos, vamos lá ver, quando falamos em pobreza na Europa, falamos em pobreza relativa, não é? Não falamos em pobreza absoluta. A pobreza na Europa é diferente da pobreza em Portugal, embora estejamos nós inseridos no continente europeu. Nós temos níveis de pobreza que nos situam entre os piores países da União. Há quem esteja pior que nós, há alguns países do leste, mas estamos claramente pior do que os países mais desenvolvidos e estamos abaixo da média, não é? Aliás, o objetivo até 2020 é reduzir em cerca de 200 mil pessoas o número de pobres em Portugal. Isso é uma utopia ou não? Não, eu acho que não é uma utopia, desde que se encare o combate à pobreza como uma verdadeira prioridade nacional. E é? Eu acho que não. Acho que isso tem tardado em acontecer. Os sucessivos governos têm adiado, embora saibamos que desde o 25 de abril até hoje houve aqui passos muito importantes na construção de um Estado social moderno e daí, regressando um pouco à questão anterior, os grandes progressos que se verificaram no país nos últimos 40 anos.
Hoje, basta dizer isto, não é? 2/3 do orçamento do Estado vão para o cumprimento das suas funções sociais, a saber, educação, saúde e proteção social. Portanto, são justamente as transferências sociais por via das políticas sociais que permitem aliviar fortemente a pobreza junto da população. Mas não fora isso, a situação seria bem pior. Não é? Na sua opinião, a prioridade neste momento dos governos, não deste nem do anterior, mas de uma forma geral, é salvar bancos? Essa é uma questão curiosa. Não, claramente que não é salvar bancos, embora se saiba também, nós temos que ver isto numa perspectiva holística, global. Numa economia capitalista de mercado, as instituições financeiras são fundamentais para o funcionamento da economia. Permita-se-me esta metáfora, os bancos estão para a economia como o sangue está para o corpo humano, não é? O corpo humano não pode funcionar sem que o sangue circule. Assim como a economia não pode funcionar sem que o dinheiro circule. Mas há uma coisa chamada as transfusões, não é? Que é meter sangue novo. Que é meter sangue novo, não é? Mas de facto, não, os bancos são fundamentais. Julgo que as questões não se podem colocar, digamos, em termos de a minha ideia, ou, não é? Não, claro, em termos de ou, digamos, com esse manicaísmo. É importante termos instituições financeiras sólidas, saudáveis, como é importante termos uma visão social avançada. O que é que isto significa? Uma visão que privilegie a justiça social. Se há desígnio coletivo que deve inspirar a comunidade nacional, hoje, infelizmente, tão desencorajada e tão desesperançada do futuro, é de facto esse desígnio coletivo de aspirarmos a uma sociedade socialmente mais justa. Quando por exemplo, a Fundação, digamos que luta por um Portugal mais justo, coeso e solidário, isto poderá ser, a curto, médio ou longo prazo, uma realidade possível? Claro que é. Mal das nações que aspiram ao futuro coletivo e ao melhor para os seus filhos, que não tenham esta visão, este sonho de uma comunidade humana mais progressiva, informada pelos vetores da justiça e da solidariedade. Portanto, esse deve ser, quiçá, o maior desígnio nacional. Por isso esta divisa por um Portugal mais justo, coeso e solidário apela para um conjunto de valores, de princípios, que estão inscritos na nossa Constituição da República. Sim, mas há tantas coisas inscritas que não são cumpridas. Não, evidentemente, mas há aqui um testemunho aspiracional que é preciso cumprir, não é? Portanto, é essa aspiração que faz de nós uma nação multissecular e que garantirá o nosso futuro. Mal das nações que perdem o seu sentido coletivo, que deixam de ser, usando aqui uma expressão de um conhecido cientista político, deixam de ser comunidades de significações partilhadas. Pois, mas isso para as pessoas... São essas significações partilhadas que nós temos que alimentar. Isso não quer dizer rigorosamente nada, não é? Não, mas significa, repare, quer dizer, significa que as pessoas, para viverem em conjunto, sob o mesmo torrão de terra, sob o mesmo governo que é aquilo que faz de nós uma nação, tem que ter um qualquer sentido para essa comunidade de pertença, tem que aspirar a alguma coisa. E acho que uma boa aspiração, algo a que se deve aspirar, é de facto uma sociedade mais justa, onde haja menos pobreza, onde haja menos desigualdades. Essa é outra consequência da crise. Não é? Há pouco falava agora as desigualdades têm crescido em Portugal. Falava na aspiração, eu estava-me a ver na metáfora da lipoaspiração, ou seja, tirar as gorduras. Então, tirar as gorduras do Estado... Hoje fala-se muito também em tirar as gorduras. Nós temos, porventura, um Estado maximalista que, enfim, exerce funções que não devia exercer, mas não exerce outras. É importante dizer que, apesar do crescimento do Estado Social e da proteção social do Estado, existem ainda zonas a descoberto e que justamente convocam o papel da sociedade civil. Uma fundação como a nossa, que nasce no universo empresarial, tem muito também essa vocação, a par daquilo que é o setor da economia social, que tem crescido muito e onde nós também nos integramos, sendo uma entidade sem fins lucrativos, também integramos o setor da economia social, que é um setor que tem crescido muito em Portugal, que é muito diverso, mas que tem tido um papel decisivo no amortecimento da crise económica. Por isso é que este prémio nasceu há 7 anos, digamos, fruto dessa mesma necessidade. Sim, sem dúvida. A Fundação não...
O trabalho da Fundação não se esgota no prémio, nós temos, sobretudo, preocupações ao nível social, educativo e também cultural, e o prémio, que é, além do mais, uma obrigação estatutária da própria Fundação, visa, de facto, dar notoriedade pública todos os anos a preocupações que têm a ver com as grandes questões sociais com que a sociedade portuguesa contemporânea se debate e, portanto, todos os anos nós procuramos eleger um tema que permita dar visibilidade às instituições que todos os dias, no terreno, combatem estes fenómenos e contribuem para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Dê-me um exemplo. Olha, dou-lhe um exemplo, é mesmo o primeiro que me vem à memória. A instituição que ganhou a nossa primeira edição do prémio em 2010, chamada Associação Socioterapêutica de Almeida, num ano curiosamente dedicado também ao tema do combate à pobreza e à exclusão social, porque 2010, lembremos-nos aqui, foi o ano europeu dedicado ao combate à pobreza e à exclusão social. Ora, trata-se de uma instituição de apoio a deficientes, que tem uma estrutura numa aldeia do concelho de Almeida, portanto, junto à fronteira espanhola, e que faz um trabalho magnífico na reabilitação e nos cuidados a pessoas com deficiência, contribuindo paralelamente para revitalizar o mundo rural, com projetos na área da agricultura biológica, residências artísticas. Portanto, é um exemplo admirável de uma instituição que no interior faz este trabalho cotidianamente e ajuda a dar qualidade de vida a uma franja da população deficiente que precisa, evidentemente, de cuidados. Essa instituição recebeu 50 mil euros. Recebeu 50 mil euros. É o primeiro prémio. O prémio que está instituído desde a primeira edição são 50 mil euros, o primeiro prémio. Todas as edições anteriores, com exceção desta, tem conferido uma menção honrosa de 5 mil euros aos restantes 9 finalistas, porque são 10 finalistas diante de todos os concorrentes. E este ano não Este há. ano vamos introduzir uma inovação. O primeiro prémio continua a ser de 50 mil euros, vai haver um segundo prémio de 25 mil euros e um terceiro prémio de 10 mil euros, e que resulta da experiência acumulada e da dificuldade que temos tido ano após ano, face à qualidade dos projetos apresentados, de eleger de uma forma óbvia o vencedor. E, portanto, assim facilita a tarefa do júri em poder ter uma maior margem de escolha e destacar 3 e não apenas uma das 10 entidades finalistas. A Fundação monitoriza o trabalho a partir da altura em que recebe esse prémio, vigia, digamos, e acompanha aquilo que eles estão a fazer a partir do prémio que recebem ou não? Não no sentido de uma vigilância propriamente dita, mas no sentido de um acompanhamento atento daquilo que as instituições fazem depois de terem recebido o prémio. Em muitos casos estamos a falar de instituições que já têm um trabalho consolidado, portanto não é o prémio propriamente que vai alterar a natureza do seu trabalho, mas é o prémio que muitas vezes permite fazer aquele investimento que as formas de financiamento corrente não permitem efetuar. E, portanto, nós, quando o prémio é atribuído e nos anos subsequentes, procuramos acompanhar o trabalho das instituições e criar com elas relações fortes de parceria, de trabalho conjunto, porque, na verdade, isso é verdade para muitas áreas da atividade nacional, mas, em particular, na área social é particularmente relevante a existência do trabalho em rede. Nada se faz bem sem que as pessoas congreguem esforços para que o trabalho social seja um trabalho mais eficiente e não fique em zonas a descoberto. Portanto, a rede tem esse duplo sentido de unir os nós e de não deixar que nada escape à sua malha protetora. Portanto, o que não é fácil. Não é fácil, atendendo muitas vezes ao atávico individualismo nacional, não é? Que não nos deixa trabalhar em conjunto, não é? Porque, de facto, a velha máxima de que a união faz a força tem todo o sentido, tem todo o significado, e na área social em particular. Nestes 7 anos tem aumentado o número de candidaturas, diminuído, ou tem-se mantido mais ou menos igual? Tem-se mantido. As candidaturas... Mais ou menos quanto é que vocês recebem por ano? Eu diria, em média, nestas 6 edições, cerca de 250 candidaturas, que é um número bastante apreciável e que torna a nossa escolha particularmente difícil, não é? Atendendo, estou-me a lembrar, por exemplo, do ano passado, em que o tema foi inovação social,
que é um tema que, aliás, está muito na berra, aliás, uma linha de financiamento própria no âmbito de Portugal 2020 para projetos de inovação social. No fundo, esta ideia de a inovação não é só na tecnologia, nos processos, não é só na ciência, também se pode inovar socialmente. Ou dito por outras palavras, também se podem criar novas soluções para velhos problemas, não é? E, portanto, o ano passado, em que tivemos cerca de 230 candidaturas, a escolha foi especialmente difícil, porque tivemos projetos muito bons, o que também denota uma coisa que eu acho que para Portugal é um sinal de esperança. Há muita gente nova hoje a pensar o social, não é? Algo que era inimaginável há 30 ou 40 anos, hoje há uma consciência social muito mais aguda. Mas é consciência social ou é apenas uma saída de emergência? Não. Eu acho que hoje as pessoas mais novas, não só pela influência dos meios de comunicação, pela construção do Estado Social que já acompanharam e que já experienciaram elas próprias, como também, enfim, isto é quase ocioso referi-lo, nós temos a geração mais escolarizada de sempre, e, portanto, que tem maior acesso à cultura e tudo isto acho que ajuda a explicar que haja uma maior consciência social e que essa consciência social depois se converta na vontade de fazer coisas, na vontade de mudar o mundo que está à nossa volta. E, portanto, isso é um grande sinal de esperança para o país, creio eu, não é? Apesar da crise económica, das dificuldades, da competitividade da nossa economia, do desemprego juvenil, há muita gente a pensar o social e há muita gente que acredita que pode mudar o mundo, ou pelo menos mudar uma parcela do seu mundo. Quais são os critérios que são utilizados para dizer que este projeto é melhor que o outro? Há uma bateria de critérios que estão enunciados. Falíveis, não é? Porque cada jurado... Tem a ver com a relevância, a gravidade do problema que é identificado e cujo projeto visa solucionar, o impacto das soluções apresentadas, a experiência da organização que o implementa, a qualidade da sua gestão, o conjunto de atividades que são programadas para atingir esses objetivos, os recursos que são afetos humanos, materiais e financeiros. Portanto, há uma bateria de critérios que está vertida no regulamento e que nos permite depois comparar entre projetos. E a escolha não sendo a escolha fácil e para não cairmos no completo arbítrio, é evidente que é necessário que os concorrentes à partida conheçam quais são os critérios de seleção. E esses critérios, para quem nos está a escutar nesta altura e tem até o dia 3 de julho para apresentar as candidaturas, aonde é que pode exatamente socorrer-se de algum meio, de algum site, de algum link para ter informações? É muito simples. O site da Fundação, www.fmim.pt, que é o acrónimo para Fundação Manuel António da Mota.pt, tem um botão de navegação, como se diz na gíria, chamado da gíria informática, Prémio Manuel António da Mota, onde, a partir desse botão de navegação, se podem aceder a todos os conteúdos do prémio, à introdução, ao regulamento e ao formulário de candidatura, que é exclusivamente online. Portanto, basta preencher o formulário de candidatura, enviá-lo por via eletrónica, ele é recepcionado pela Fundação. Quem ganhou já não pode voltar a candidatar? Não há nenhum impedimento. Problema. Não há nenhum impedimento. Não aconteceu até agora? E nunca aconteceu até agora, mas já acontece com alguma frequência instituições concorrerem sucessivamente, ano após ano, com projetos diferentes. Mesmo sendo a própria instituição, a mesma, mas a mesma instituição com projetos diferentes. Abrange apenas cidadãos portugueses ou estrangeiros de comunidades? O prémio destina-se apenas a organizações coletivas que tenham sede, pessoas coletivas sem fins lucrativos, que tenham sede e atividade em território nacional. Por exemplo, estou-me a lembrar agora, este ano de 2016, estamos com um grande problema, que são os problemas dos migrantes que vêm em grande número do norte da África, sobretudo. Por exemplo, a plataforma de apoio aos refugiados, se candidatasse, era quase uma vencedora óbvia ou nem por isso? A plataforma é apenas um exemplo. Deu um exemplo curioso, porque nós, Fundação Manuel António da Mota, somos membro
da plataforma de apoio aos refugiados. Portanto, estariam a causa própria, não é? Enfim, correndo o risco de cometer aqui alguma imprecisão, mas eu creio que a plataforma de apoio aos refugiados não tem estrutura jurídica própria e, portanto, não se poderia candidatar apenas por essa razão de natureza formal e não em razão do objeto e da missão que persegue, até porque, e para quem ler atentamente o regulamento, uma das linhas possíveis para candidatar projetos são precisamente os refugiados e os migrantes que, enfim, em grande número, e como é sabido, durante o ano passado e este ano, demandaram a Europa em busca de refúgio. Portanto, o tema não é de forma alguma estranho ao objeto do regulamento deste ano, nem o trabalho dessa instituição concreta que referiu. Há apenas aqui uma questão de natureza formal, mas sobre a qual eu não quero cometer nenhuma imprecisão, é que eu creio que a plataforma dos refugiados... Mas é importante para quem se queira candidatar que não se podem candidatar pessoas coletivas... Esses requisitos sejam todos preenchidos. Exatamente, e eles estão absolutamente definidos no regulamento. Durante o ano, e não o prémio propriamente dito, há empresas ou há instituições que recorrem à vossa fundação para pedir ajuda? Múltiplas. A fundação, como eu disse, tem 3 grandes eixos estratégicos de atuação: o social, o educativo e o cultural, e atua normalmente de 2 formas, ou 3 se quiser, ou promovendo projetos próprios, em que é a própria fundação que os lança e os executa, ou executando projetos em parceria com outras instituições, ou então limitando-se, passo o termo, a apoiar pedidos de apoio que lhe são dirigidos pelo setor da economia social. Portanto, do ponto de vista metodológico, se quisermos, a nossa atuação desdobra-se nestas 3 vertentes: projetos próprios, parcerias e apoio a entidades do terceiro setor ou do setor da economia social, que pedem a nossa ajuda e o nosso financiamento para os mais variados projetos. Já agora, o prémio chama-se Manuel António da Mota e as pessoas poderão tentar adivinhar de quem é esta personagem, quem é este senhor? É muito simples de explicar. O Sr. Manuel António da Mota foi, em 1946, o fundador da Mota e Companhia. A Mota e Companhia é uma empresa que hoje já não existe. De construção civil? De construção civil, que começou a operar, curiosamente, não no setor da construção civil, mas no setor das madeiras em Cabinda. Portanto, é uma empresa que nasceu em Angola e onde lá permanece desde há 70 anos. Portanto, completam-se hoje 70 anos. Este ano. Completam-se neste ano 70 anos sobre a fundação da Mota e Companhia pelo Sr. Manuel António da Mota. E em 2000, por fusão com uma outra empresa portuguesa construtora, a Engil, deu origem àquilo que é hoje conhecido como o Grupo Mota Engil. O Sr. Manuel António da Mota foi o fundador da Mota e Companhia, falecido em 1995, e é o pai da atual família Mota, que é acionista de referência do grupo Mota Engil. E, portanto, quando a fundação foi constituída e reconhecida publicamente em 2010, foi com 2 propósitos: a de homenagear o empresário, o homem e o filantropo, que o Sr. Manuel António da Mota também foi. Hoje, digamos, a filantropia é mais cunhada como responsabilidade social, mas ela já existia e já existe, profundamente imbricada no grupo Mota Engil e antes na Mota Companhia, através da figura do Sr. Manuel António da Mota. Portanto, há aqui o sentido de uma homenagem à figura e ao fundador do grupo empresarial de que nós somos oriundos e que financia a nossa atividade, mas também o podermos ser um veículo privilegiado do exercício da política de responsabilidade social do grupo, que encontra na Fundação esse braço para a atuação junto da comunidade. Já que está sediada, por exemplo, ou que nasceu em Angola há 70 anos a Mota e Companhia, esta empresa em Angola tem também propósitos sociais e continua a exercê-los ou não? Não, claramente. Portanto, a Mota e Companhia nunca, e hoje a Mota Engil nunca largaram Angola, portanto tem lá uma presença histórica de 70 anos, não é? E para além da atividade que a Fundação exerce em Portugal, a Fundação dá apoio técnico a projetos sociais que são desenvolvidos pelas várias estruturas nos mercados, nos países onde a Mota Engil está presente. E posso até adiantar o seguinte, não sendo propriamente enfim, publicamente é uma novidade, mas não é propriamente uma inconfidência. Está em marcha a constituição no Peru e no México, onde a Mota Engil tem uma presença muito expressiva. Está em marcha a constituição de 2 fundações,
que se irão chamar Fundação Manuel António da Mota, onde a Fundação Manuel António da Mota portuguesa e as empresas da Mota-Engil que estão nesses países vão ser as suas sócias, vão constituir essa fundação que vai, no fundo, exercer a política de responsabilidade social do grupo nesses países, tirando partido da experiência acumulada em Portugal e daquilo que nós temos feito aqui, numa lógica que também pode ser, e já o tem sido, de replicação de alguns dos projetos que nós fazemos em território nacional. Algum prémio atribuído até agora foi, por exemplo, para além fronteiras ou não? Já há um prémio que vai este ano na sua segunda edição, que é o prémio Fundação Manuel António da Mota, para a América Latina. Que foi atribuído, não exatamente para a América Latina no seu todo, mas para o Peru. Portanto, este ano, o ano passado, em 12 de novembro, em Lima, tive a oportunidade e o grato prazer de acompanhar a cerimónia de entrega do prémio Fundação Manuel António da Mota, que teve como objetivo premiar projetos de combate ao insucesso educativo no Peru. E, portanto, também a educação aqui como fator comum às nossas preocupações em Portugal e, claramente, em países, em geografias, onde o tema da educação é um tema muito palpitante, porque é entendido, e acho que aqui em Portugal todos o sabemos e temos plena consciência disso, como fator fundamental ao serviço do desenvolvimento. E já agora, para além da educação, a língua que é comum a todos os países da CPLP, por exemplo, disse-me que tem uma forte presença, e há muitos anos, em Angola. Em Moçambique acontece o mesmo. Não há uma visão especial para esses países ou é uma coisa mais abrangente? Não, vamos lá ver. Há uma visão comum, a visão de que todos os países têm problemas sociais para resolver e, portanto, que há um imenso campo de manobra para fundações como a nossa atuarem. A única diferença está na natureza dos problemas e não na sua existência ou não. Porque eles existem, não é? Não, porque eles existem e, claramente, quer em Moçambique, quer em Angola, são problemas muito mais gravosos. Portanto, há ainda muitas necessidades primárias por satisfazer. E se pegarmos apenas nas questões da pobreza, da educação ou da saúde, temos aí um manancial imenso de progresso e de apoios que se podem dar para ajudar esses países a construírem o seu próprio processo de desenvolvimento. Nós temos para nós que a responsabilidade social está onde está o negócio, não é? Porque é onde está o negócio que se geram, junto das comunidades, os impactos ambientais e sociais, não é? E é justamente onde está o negócio que as empresas têm essa responsabilidade acrescida. Portanto, nós temos consciência, agora aqui é apenas uma questão de meios ou da suficiência de meios para podermos atuar, nós temos consciência, a nossa atuação está muito para além das fronteiras nacionais. Basta dizer um facto que é revelador, a Mota-Engil já tem quase 80% do seu negócio fora de Portugal e, portanto, se quisermos... Em África e na América Latina. Na África, na América do Sul e na Europa Central. A América Latina tem tido um crescimento grande nos últimos tempos, um pouco também à custa de algum decréscimo nas geografias africanas, não é? Mas, portanto, são claramente esses os países de aposta da Mota-Engil e a Fundação mais não tem do que ir ao encontro desses desígnios estratégicos e de acompanhar o negócio e de fazer sentir que está presente e que ajuda o grupo a ser socialmente responsável. Mas as economias, por exemplo, de Angola e de Moçambique, que neste ano de 2016, e já vem um pouco de trás, estão muito, muito, muito debilitadas, não é? Por causa da baixa do preço do petróleo, etc. A vossa presença lá vai se manter tal como está nesta altura ou, não sei se me conseguirá responder, vai ser reestruturada? Não. A ideia, no caso de Angola, isso é flagrantíssimo. Para uma empresa que está no território há 70 anos, só alguma vez abandonar o território em último recurso. Portanto, do ponto de vista estratégico, há uma ideia muito clara de permanência nesses países e de forte aposta em Angola, que é um território histórico para a Mota-Engil, e também em Moçambique. Olha, no Malawi, por exemplo, não errarei em dizer que somos, talvez de longe, a maior empresa portuguesa com presença no Malawi, não é? Na Zâmbia, mais recentemente, no Zimbábue, na África do Sul e em todos os países da CPLP, com exceção da Guiné e Timor, não é? E, portanto, quer dizer, a presença africana faz parte do código genético da Mota-Engil e não creio que alguma vez
venha a ser abandonada a África como zona prioritária de intervenção estratégica para a Motengil. Doutor, muito obrigado por ter vindo hoje falar connosco e falar sobretudo deste prémio Manuel António da Mota. Recordo, até dia 3 de julho, quem estiver interessado poderá concorrer. Muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Entrevista RDP África.